no dia de finados, que os vivos mortos do aquém estavam levando flores para os mortos vivos do além. Mas, felizmente, de vez em quando aparece entre os vivos mortos da terra um vivo. E disse: eu vou falar agora de um homem que não era um vivo morto, mas era um vivo muito vivo. Nós temos um livro misterioso sobre este homem, chamado-se Jó. Ninguém sabe quem escreveu este livro. É um livro anônimo, como todas as coisas grandes são anônimas. A Bíblia do Antigo Testamento o incorporou, mas Moisés não o escreveu e ninguém sabe quem escreveu este livro. O herói deste livro não é um cristão, não é nem um judeu, é um pagão, um gentil do Oriente Médio, lá da terra de Rus, diz o texto. Ninguém sabe onde é a terra de Rus. Parece que é lá na Mesopotâmia, na Caldeia, no Oriente Médio. Então, este livro misterioso, que é uma obra-prima de psicologia e uma obra-prima de literatura, que mereceria o prêmio Nobel se fosse escrito em nosso tempo, conta o seguinte: havia um grande fazendeiro agropecuário, um grande fazendeiro na terra de Rus, que era o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia. Ele tinha 7.000 ovelhas na sua fazenda, tinha 3.000 camelos, tinha 100.000 bois de tração e tinha outras tantas mulas. Isto é da pecuária dele. Não se fala na agricultura. Mas para alimentar 11.000 animais herbívoros, devia ter uma plantação imensa. O texto diz que ele tinha empregados que não tinham conta. Isto conta a história de Jó. Também tinha uma família numerosa de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O livro insiste que nunca houve um homem tão rico no Oriente como ele. Mas este homem era um homem justo, um homem com a consciência ajustada com a consciência cósmica, um homem iniciado, um homem autorrealizado, um santo, nós diríamos. No meio da sua grande riqueza, era um homem correto em tudo. Então aconteceu o seguinte: o livro de Jó conta que um dia os filhos de Deus estavam reunidos no céu. E no meio dos filhos de Deus também apareceu Satanás, o adversário. E Deus olhou para Satanás e perguntou: de onde vieste? E Satanás disse: eu vim lá da terra. Dei um circuito por toda a terra, ver como andam as coisas. Ah, disse Deus, viste talvez o meu servo Jó lá na terra de Rus? Vi, sim, disse Satã. Que tal, disse Deus, não é um servo fiel e santo? Disse cinicamente Satanás, é muito fácil ser santo quando a gente nada em riquezas como ele, é muito fácil ser santo. Não, disse Deus, ele não é santo por ser rico. Se fosse pobre, seria igualmente santo. Duvido muito, disse Satanás. Duvido muito. Então disse Deus: podes tirar toda a riqueza dele e até destruir a família dele, e verás que ele não me vai renegar. Ah, disse Satanás, muito bem. Mais que depressa voltou para a terra. Tinha licença de Deus de destruir toda a fortuna dele e até acabar com a família dele. Está lá no livro. É um drama grandioso em 3 atos.
foi para a terra, mandou as tribos vizinhas da fazenda de Jó invadir a fazenda numa noite, acabar com toda a pecuária dele, levar embora todos as 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e tudo o resto, e destruíram toda a plantação numa noite. E pior do que isto, mataram toda a família dele. Porque na mesma noite, todos os 10 filhos de Jó estavam reunidos numa festa, numa casa. Parece que tinha aniversário de algum. E Satanás fez desabar a casa em cima deles. Morreram todos instantaneamente. Isto está escrito no livro de Jó. Depois, Satanás voltou para Deus para prestar contas da sua façanha. E Deus perguntou: o que fizeste? Bem, disse: destruí toda a fazenda dele, todos os animais dele, e também matei os 10 filhos dele. Porque tu me deste licença. Está bem, disse Deus. E o que fez Jó? Me renegou, me blasfemou. E Satanás, meio envergonhado, disse não. Ele só repetia: Deus o deu, Deus o tirou, seja bendito o nome de Deus. Está bem, disse Deus. Eu não disse que ele não é rico por conveniência. Ele é rico, ele não é espiritual por conveniência, ele é espiritual por consciência. Ah, disse Satanás. Mas eu ainda não toquei na coisa melhor. Apenas lhe roubei a fazenda e os filhos. Mas ele ainda está em plena saúde. Se eu tocasse na saúde dele, ele te havia te blasfemar na cara. Não é verdade, disse Deus. Tens licença de destruir a saúde dele, mas não a vida. Não a vida, só a saúde. Muito bem, disse Satanás. Voltou para a terra. Cobriu Jó com uma doença horrível. Chagas da cabeça até os pés. Pus correndo por todas as chagas de alto a baixo. Ninguém sabe que doença horrível inventou Satanás. E Jó sentou-se em cima de um monturo, diz o texto, de um montão de esterco, pegou um caco de um vaso quebrado e raspava o pus que lhe corria das chagas abertas. Apareceu a mulher dele, a única sobrevivente da família. Ela não estava presente quando o caso desabou. Olhou para Jó e disse: bela espiritualidade é essa? Está vendo? Que deu a espiritualidade? Perdeste toda a tua fortuna, perdeste os teus filhos e perdeste a saúde. Adianta alguma coisa ser espiritual? Não adianta nada. Renega a Deus e morre de uma vez. Isso foi a mulher que disse. Está lá. Jó ouviu estas coisas da mulher e disse: como uma mulher insensata falaste. Se Deus nos deu as coisas e a saúde, por que Deus não podia tirar? Seja bendito o nome de Deus. Acaba o primeiro ato de drama aqui, porque é um verdadeiro drama. Infelizmente, nunca houve um filmador capaz de pôr em película este drama grandioso do livro de Jó. Acaba o primeiro ato. E o segundo ato. Quando Jó estava sentado no monturo, sem nada, raspando o pus, como um caco, de um vaso quebrado, o único resto da sua fortuna. 3 amigos dele ouviram da tragédia do amigo. 3 filósofos do Oriente, diz o texto. Até os nomes deles estão lá. Elifas, Baldad e Sofar. Os 3 amigos disseram: nosso amigo Jó perdeu tudo, inclusive a saúde e todos os filhos. Vamos consolá-lo um pouco. Lá foram os 3 filósofos do Oriente visitar Jó na terra de Rus.
Viram de longe esta ruína humana coberta de pulso de chagas. Nem se aproximaram dele, talvez com medo de contágio. Sentaram-se no chão, estarrecidos, mudos de espanto. E pouco a pouco Elifas, o primeiro dos filósofos, começou a falar. Disse: Jó, o que foi que te aconteceu? Tu não eras um homem justo, um homem santo. Como é que merecesse esse castigo horrível? Perder toda a tua fortuna, toda a tua família e ainda a tua saúde. Eu disse: Jó, eu não sei. Eu sei que Deus é justo, mas isto é um enigma para mim. Seja bendito o nome de Deus. Começou o segundo filósofo a argumentar com a sua filosofia. Baldad disse: bem, Deus não castiga os justos, Deus só castiga os pecadores. Tu deves ser um grande pecador. Tua consolação. Vieram para consolar ou para dizer que era um grande pecador. Eu não tenho lembrança de nenhum pecado, disse Jó. Bem, disse o terceiro, que é Sofar. Tu não tens lembrança de pecado, mas no inconsciente está o karma dos teus pecados. Talvez de uma vida anterior, apelam lá para outras existências. Esqueceste todos os teus pecados na vida presente, mas os pecados estão dentro de ti, porque não podia ser castigado assim se não tivesses pecados. Os três filósofos gastam toda a sua munição filosófica para provar que Jó é um pecador e que Deus é justo, porque Deus não castiga os justos, somente os pecadores. E diz um dos filósofos: bem, Deus é justo, mas Deus talvez não seja sábio. Ele não sabe que isso está acontecendo a Jó. Ele não é muito sábio para esse Deus. E Jó está fora do esquecimento dele. Não, diz Jó, Deus também é sábio, ele é justo e é sábio. E diz o terceiro filósofo: bem, se ele é justo e sábio, então não é poderoso, porque ele não pode contra Satanás. Satanás é mais poderoso do que ele. Ele deu licença a Satanás para isto e não pode revogar. Aí vem a filosofia dos três orientais. Elifas, Baldad e Sofar, para provar que Deus só castiga os pecadores e não os justos. Ainda aparece um quarto filósofo no fim, Eliúde, e se associa aos três, para ver se consegue resolver o enigma do sofrimento de Jó. Quando todos tinham gastado a sua munição filosófica e não tinham arranjado nada com todos os seus silogismos eruditos para provar porque Deus castiga os inocentes, aparece o próprio Deus. Agora o terceiro ato começa com Jó, os três filósofos e Deus. É o terceiro ato do drama. E Deus diz aos três filósofos do Oriente: que estais a deturpar com a vossa filosofia os planos da minha sabedoria. Jó não é pecador. Jó não cometeu nenhum pecado. Ele não está pagando débitos por nenhum pecado, presente nem passado. Então eles ficam pasmos, porque Deus declara que Jó é inocente, apesar disto eu sofrido. Então Deus continua: ele não está sofrendo por débitos, ele está sofrendo por crédito. Eu sabia que era um homem poderoso em espírito e por isso eu permiti esse teste para provar a fortaleza espiritual dele. E ele ficou firme como um obelisco de granito em pleno deserto tempestuoso. Ele não caiu, ficou em pé. Vós disseis que ele é pecador, mas eu sei que ele não é pecador. Eu o fiz sofrer para aumentar a espiritualidade dele e não para pagar débitos. Isto disse Deus aos três filósofos do Oriente. Depois,
Deus disse: vou restituir a Jó duplicadamente tudo que ele perdeu. Ele restituiu duplicadamente tudo que ele tinha perdido. Mas Jó não ligou. Jó não estava interessado em bens materiais, nem estava interessado em família, nem estava interessado em saúde, que ele recebeu de graça tudo de novo. Aqui temos a apoteose do autoconhecimento e da autorrealização. Falamos tanto nestes termos bonitos. Isso aconteceu 4.000 anos antes da nossa era, lá no Oriente Médio. E Jó não era cristão, não era nem judeu. Jó era um pagão altamente espiritual. Ele não está interessado em objetos da nossa vida, ele está interessado na razão de ser da nossa existência. Por que é que eu estou aqui na Terra? Ele pergunta a sua consciência. É para ter 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e isto e mais aquilo, e para ter uma família numerosa de 10 filhos? É por isso que eu estou aqui? Não. Porque estou aqui para tratar da minha saúde? Não. Para Jó, nada disto é uma razão de ser. Tudo isso são meros objetivos da vida. Os objetivos da vida são do ego. A razão de ser é do eu. Ele estava para além de todos os egos. Não lhe interessa riqueza, não lhe interessa família numerosa, não lhe interessa nem mesmo saúde, porque tudo ainda é egoísmo. Tudo ainda são coisas do ego. Ele já tinha compreendido: eu estou aqui na Terra para me realizar. Deus me deu a potencialidade espiritual e eu tenho que realizar os grandes talentos que recebi de Deus. Podemos dizer que era um servo que tinha recebido 5 talentos, segundo o Evangelho, e duplicou os 5 talentos em 10 talentos. Pelo sofrimento, pela tragédia, ficou firme, indestrutível, no meio de todos os objetivos da vida que se foram embora, ficou firme, porque a sua razão de ser estava em pé. A sua espiritualidade não diminuiu e aumentou muito, porque ele passou o teste. O teste da sua consciência no meio das conveniências. É ou não é o livro da autorrealização, este livro de Jó? Tudo isso está lá. Quer dizer que é possível, em qualquer tempo, em qualquer parte do mundo, dentro de qualquer religião, alcançar o mais alto grau da consciência da sua razão de ser. Por que é que eu encarnei aqui na Terra através de meus pais? Por que é que o meu espírito, que é uma emanação da divindade, necessitou desta resistência terrível aqui na Terra? Por que é que estou aqui no meio da matéria? Eu, que sou Espírito de Deus. Eu estou aqui porque o meu espírito não podia realizar-se plenamente se não encontrasse a resistência na matéria. Por isso o meu espírito encarnou na matéria terrestre para eu me realizar. Deus não me pode realizar. Deus só me pode dar as potencialidades da realização. Mas o meu livre-arbítrio me deve realizar. Deus me criou o menos possível, diria um sábio moderno. Deus me criou o menos possível para que eu me possa criar o mais possível. E Ele se criou o mais possível pelo poder do seu livre-arbítrio, porque Ele poderia ter sucumbido, Ele podia ter renegado Deus, podia ter declarado: Deus é injusto comigo, porque me faz sofrer sem eu ter pecado. Nada disto ele fez. Ficou firme como um obelisco de granito em pleno deserto tempestuoso. Deus o deu, Deus o tirou. Seja bendito o nome de Deus. Aí temos um homem, finalmente um homem autorrealizado.
um homem firme. Antes de Cristo já houve alguém que resistiu à tentação de Satanás. O Evangelho conta isso do Cristo, que Satanás o convidou. Eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus. E eu os dou a quem eu quero, disse Satanás, ao Cristo. Prostra-te em terra e adora-me. Isto é a tentação no Evangelho. Cristo ficou em pé, exatamente como Jó. Não ajoelhou diante de Satanás. Não quis receber todos os reinos do mundo e sua glória. Ficou firme e disse: vá de reto, vai na minha retaguarda. O teu lugar não é na vanguarda vou eu. Tu vais na retaguarda para servir e não vais na vanguarda para ser servido. Tu queres ser servido e adorado, Satanás. Tu tens que servir e adorar na retaguarda. Só a Deus adorarás e só a Ele servirás. São as palavras do Cristo a Satanás. Este mesmo Satanás, 4.000 anos ou milhares de anos antes do Cristo, fez uma tentativa com Jó. E Jó é um verdadeiro predecessor do Cristo. Não caiu. Não lhe foram prometidos todos os reinos da sua glória, mas foram-lhe tirados. Tirou tudo que Jó tinha, tirou a família dele, tirou a saúde dele, ele não caiu e não ficou em pé. Aqui está a onipotência do livre-arbítrio. A apoteose da consciência espiritual quando o homem chega até conhecer a verdade sobre si mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um grandioso exemplo que a Bíblia conta do livro de Jó. E agora nós, infelizmente, nos julgamos ser discípulos do Cristo. Talvez até nos consideramos discípulos de Jó, porque Jó e o Cristo estão na mesma direção. Mas o que é que nós fazemos? Capitulamos com armas e bagagens diante da oferta de Satanás. Eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória. Ele prometeu todos os reinos do mundo e sua glória ao Cristo, um homem formidável. Nós não esperamos com grande promessa. Qualquer farrapinho deste mundo chega. Se Satanás nos oferece 10%, 1%, nós já nos prostramos em terra e o adoramos. Isto, nós, os cristãos, os discípulos do Cristo, é que fazemos isto. Todo mundo faz isto. O cristianismo é o maior apóstata do Cristo. Nietzsche disse no princípio deste século, Nietzsche, filósofo do cinismo, se o Cristo voltasse ao mundo em nosso século, diz Nietzsche, a primeira declaração que ele faria à cristandade seria esta: cristãos de todos os países do mundo, sabei que eu não sou cristão, eu sou Cristo. Quer dizer, cristão é muito fácil de ser. Discípulo do Cristo é Jó, discípulo do Cristo é Jesus, discípulo do Cristo é Mahatma Gandhi e alguns outros. E nós, aqui estamos no retiro, para fazer o teste da nossa consciência crística. Será que vamos sair deste retiro ainda vivos mortos ou já vivos vivos? Jó saiu vivo. Cristo saiu vivo. Quem disse que nós vamos sair vivos deste certame, deste teste? Sim, é muito fácil falar em iniciação, falar em autorização, falar em espiritualidade, falar em meditação, tudo isso é muito bonito. É um turismo muito bonito fazer meditação e retiro espiritual. É uma verdadeira idolatria hoje em dia, que pegou no Ocidente. É bonito a gente fazer meditação, dá um arzinho de superioridade. É bonito a gente fazer retiro espiritual de vez em quando, porque muitos não fazem. Eu sou qualquer super-homem fazendo isso.
Tudo isso é muito bonito. E os reflexos sobre a nossa vida real de cada dia. Que firmeza nós temos diante das ofertas de Satanás. Meu Deus. Vamos desaparecer no abismo da nossa covardia e no abismo da nossa mediocridade. Nós, os pigmeus, perante um gigante como Jó, que no meio da tempestade ficou em pé. Perdeu tudo, só não perdeu a sua consciência. O resto não lhe valia nada. A consciência é tudo, tudo. Toda a fazenda dele foi embora. Os filhos foram embora. A saúde foi embora. Ficou somente a consciência. Deus o deu. Deus o criou. Fizemos o nome de Deus. Onde estamos nós, os pigmeus da mediocridade, perante este gigante da grandeza espiritual? Vamos abismar-nos no abismo da nossa covardia espiritual. E vamos ver se futuramente damos menos importância às coisas externas e mais importância à nossa consciência. Há muitos anos que estamos acompanhando o movimento espiritual, mas é tudo conversa fiada. Quando se trata de perder algum bem material, não, nós não estamos aqui. Quando se trata de uma tragédia da nossa família, logo nos renegamos e dizemos que Deus é injusto. E quando perdemos a saúde, dizemos, isto eu não mereci, eu sempre fui um homem espiritual, como é que Deus me faz perder a saúde? Isto somos nós, os pigmeus da mediocridade, mas o gigante da espiritualidade toma outra atitude. Então vamos fazer silenciosamente, no abismo da nossa mediocridade, um sincero exame de nós mesmos. Em que ponto está a nossa iniciação espiritual? Em que ponto estamos nós na viagem rumo às alturas? Já fizemos o ABC? Já sabemos solitar o ABC da iniciação? Ou somos completos analfabetos ainda? Perante estes universitários do espírito, como Jó, que estavam na universidade quase pelo espírito, na sua grandeza, e nós lá embaixo soletrando o ABC, ou nem sequer soletrando o ABC da espiritualidade. O dia de hoje é de humilhação. O dia de hoje é de confissão da nossa vergonha e da nossa covardia. Porque sem nós nos confessarmos primeiros no marco zero, não podemos nem iniciar a viagem espiritual. Então vamos reconhecer que estamos no marco zero e vamos ver se algum dia podemos iniciar o primeiro passo da espiritualidade no marco 1. Se não chegarmos ao marco 100 como os outros, demos primeiro o primeiro passo. Demos o primeiro passo. E nos lembremos sempre de Jó, que perdeu tudo o que tinha. Conservou tudo o que era. O ter foi embora, o ser foi até o infinito. O ter, tudo sacrificado. O ser foi até as alturas infinitas. Nós nos agarramos aos teres da família, aos teres da fortuna, aos teres da saúde. E não nos lembramos que nada disto nos pertence. A fortuna não nos pertence, a família não nos pertence, a saúde não nos pertence, tudo isso é presente de Deus por algum tempo. Nós só temos uma coisa a fazer neste mundo: realizar-nos espiritualmente. Autorrealização. O resto não interessa. Eu quero retificar, em primeiro lugar, alguns dados do livro de Jó. O texto diz que o grande fazendeiro de Uz possuía 7.000 ovelhas na sua fazenda, 3.000 camelos,
500 bois de tração e 500 mulas. Isso está no texto. Tudo isso ele perdeu como preço da sua iniciação. Que ninguém se pode iniciar se não perder voluntariamente tudo. O Divino Mestre disse claramente: quem não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Ter e ser são incompatíveis. Quem não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se sofrer prejuízo em sua própria alma. Em que ponto nós estamos aqui? Esses dias são bons para o exame de consciência. E ele fala do renunciar a tudo. Esses são os universitários da renúncia, os universitários espirituais da renúncia. Quem não renunciar a tudo, onde é que nós estamos? No curso secundário não estamos. Seria 50% de renúncia. No curso primário, 10% de renúncia em benefício da humanidade. Será que estamos no curso primário soletrando o ABC da renúncia? Ou ainda estamos em puro analfabetismo? Não iniciamos nem sequer o curso primário. Não estamos nem no pré-primário, nem no jardim de infância. Nós, os cristãos. Schweitzer disse, um dos grandes renunciadores do século XX, Albert Schweitzer: não há heróis da ação, há tão somente heróis da renúncia e do sofrimento. Ninguém é herói pelo que faz. Herói só se pode ser por aquilo que se renuncia. Que toda posse é escravidão, somente a renúncia é libertação. E o Cristo não aceita discípulos escravos, só aceita discípulos libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós queremos combinar o caráter de discípulos de Cristo com a nossa escravidão. A grande camuflagem em que vivemos. É preciso acabar com essa mentira, com essa hipocrisia, com essa camuflagem de alguém poder realizar-se sem a renúncia. A renúncia é o número 1 da realização. Quem não renunciar a tudo que tem não pode ser o meu discípulo. Divino Mestre, dá-nos a coragem heróica da renúncia, porque não há heróis da ação. Há somente heróis da renúncia voluntária e do sofrimento que é inevitável depois desta renúncia.